Como eu sei que algumas pessoas não vão ver os vídeos anteriores desde o começo do jejum, eu vou explicar aqui o que é miastenia graves. Miastenia graves é uma doença autoimune da imunidade, tá? A imunidade, ela produz anticorpos que atacam o neurotransmissor acetilcolina, que controla todo tipo de musculatura. A musculatura de respirar, a musculatura para andar, para falar, né? E durante o jejum, qualquer doença crônica vai experimentar pioras dos sintomas. Então, o que eu experimentei durante o jejum, nas últimas horas principalmente, né? Fraqueza nas pernas, fraqueza para falar, uma expressão de cansaço, né? Assim, sem força facial também, né? E já com alguma dificuldade para respirar ao dormir, né? A miastenia é parecida com a esclerose múltipla, é considerada crônica, mas eu consegui melhorar bastante dos sintomas, melhorando a saúde em geral, através do crudivorismo e da prática do jejum. Agora vocês estão me vendo não tão bem, porque eu estou para finalizar um jejum, mas eu gostaria de explicar sobre isso, né? As pessoas não conhecem mesmo a miastenia graves, e eu vou citar a miastenia várias vezes nesse vídeo, ok? Obrigada. Oi, gente. Então eu vou relatar as minhas últimas horas de jejum. Hoje é o 7º dia que eu tô nesse processo. No fim do dia de ontem, no 6º dia de jejum à base de água, eu comecei a ficar muito ruim, comecei a sentir ardência na boca e na língua. Isso pode indicar duas coisas: deficiência de nutrientes ou irritação da pasta dental. E eu tive problemas com pasta de dente, né? Mas não é só isso o grande problema. O grande problema é que começou a ficar realmente mais difícil sentar e levantar da cama. Então eu tentei, para não encerrar totalmente o jejum, ontem eu tentei fazer um jejum não à base de água, mas com restrição calórica, para não quebrar totalmente, porque já era final de dia, já era noite. Então eu tinha um coco verde, abri o coco verde e bebia água. Quando eu bebia a água, a ardência da boca passou. Eu me senti mais vitalizada. Uma hora depois, eu fiz fezes, depois de beber água de coco. E estava com essa ideia de fazer um jejum a partir de então com restrição calórica, não só à base de água. Porque a crise de acidoses, a letargia e a fraqueza que a miastenia ocasiona durante o jejum
porque os sintomas pioram, estava intolerável, quase intolerável, né? Aí o que aconteceu? A água de coco abriu o apetite. Abriu o apetite, abriu vontade de comer mesmo. A barriga pedia comida. Aí, não foi água de coco. Não. Antes disso, eu ainda não estava muito bem. Eu resolvi tomar água diluída com suco de limão. Me fez bem na hora também. Só que depois dessa água com limão, me abriu o apetite. Me abriu o apetite. E aí eu fiquei com as pernas um pouco mais fracas. Porque ao você digerir a água de coco e mesmo limão, você desperta a digestão. E a digestão consome energia. Só que esses alimentos, água de coco e limão, diluída em água, não lhe dão energia suficiente, né? Para contrabalancear o consumo de energia que a digestão, ao voltar a trabalhar, faz. Então eu fiquei mais cansada. Fiquei mais cansada. Piorou os sintomas da minha astenia. Durante a madrugada eu acordei para fazer xixi. Não consegui levantar da cama. Levei 7 minutos para me erguer da cama. Ir para o banheiro. Eu já tinha colocado a cama perto da janela para usar as grades da janela para me erguer, porque eu sabia que durante o jejum a fraqueza na minha astenia aumenta. Só que aumentou bastante. No passado, quando eu não era crudívora, nem praticava jejuns, eu tinha esse sintoma da minha astenia, de ter dificuldade de levantar da cama, sabe? Então, quando eu passei mal ontem, na madrugada de hoje, levando 7 minutos para levantar da cama, para me erguer, usando a janela, me trouxe toda a angústia do passado, né? Que no passado eu levava 15 minutos, 20 minutos para me erguer. Muitas vezes não chegava a tempo no banheiro. E com o crudivorismo e o jejum, eu melhorei a saúde como um todo, mas não sanou a minha astenia, né? Então, por estar agora intolerável lidar com a fraqueza que o jejum despertou da minha astenia, porque o jejum mexe com hormônios, variação hormonal, e tudo isso impacta na imunidade e isso impacta na minha astenia graves, né? E como eu estou fazendo esse tratamento, né? Sem nenhum suporte médico, sem fazer exames médicos durante o processo, sem nenhum tipo de paliativo, porque geralmente os lugares médicos
no mundo, na Rússia, na Alemanha, onde as pessoas se internam para fazer jejuns, elas têm uma série de rotinas e aparatos para aguentar essa crise de acidose, né? Que vai piorar, porque as doenças durante o jejum tendem a piorar, né? Durante um tempo. Eu não tenho esse aparato. Então, além do sintoma de levantar e sentar ficar mais difícil, eu também comecei a sentir um pouco de dificuldade em respirar. Então, eu vou ter que quebrar o jejum hoje. Na verdade, eu quebrei ontem à noite, né? Ontem, depois do suco de limão, deu vontade de comer. Eu comi um pouco da polpa do coco verde. E de madrugada hoje, quando eu tive dificuldade, muita dificuldade de levantar da cama, eu decidi então voltar a comer normalmente. Eu ainda não fiz a minha primeira refeição. Agora são 8 horas da manhã. Eu acordei umas 3h30 e não dormi mais. Voltei a deitar, depois que eu fiz xixi de madrugada. Voltei a deitar. Levantei agora com alguma dificuldade, mas não tanta quanto durante a madrugada, né? Eu acho que ao acordar, eu tenho mais dificuldade de levantar do que depois de algumas horas acordada. Mas de qualquer maneira, não dá mais para levar, na minha opinião, o jejum sozinha. Realmente, eu nunca consegui passar de 7 dias num jejum. No máximo 8 dias. E eu lamento isso. Porque eu gostaria muito de fazer um jejum longo. Porque a promessa do jejum longo é de ser altamente curativo. Mas eu não tenho acesso a uma clínica que faça jejuns e nem recurso financeiro para isso. Então eu faço aquilo que eu posso. Embora eu nunca tenha feito um jejum longo, os meus jejuns tenham em média no máximo uma semana, mais ou menos. A prática do crudivorismo e do jejum, mesmo não sendo longo, ele me trouxe vários benefícios de saúde. A minha fala está ruim porque eu ainda estou no jejum, né? Eu tô saindo do jejum. Então eu ainda estou com sintomas da minha astenia muito fortes e afeta a fala, afeta a expressão, afeta toda a musculatura. Enfraquece. É uma fraqueza generalizada. A prática do crudivorismo e do jejum me trouxe saúde em geral.
eu perdi excesso de peso, não tenho mais anemia recorrente e passei a menstruar todo mês, porque eu já não menstruava. Esses 3 problemas adicionais de saúde me deixavam mais fraca e aumentavam os sintomas da minha astenia, como vocês estão vendo agora, com dificuldade de sentar e levantar, com dificuldade de falar. Eu voltando a me alimentar, tudo isso vai sumir, ou vai melhorar muito, né? A alimentação crua vegetal. Então, o jejum é sim o melhor remédio anti-inflamatório. E o crudivorismo é a melhor alimentação com alto poder anti-inflamatório. Qual é uma alimentação com alto poder anti-inflamatório? É a crua vegetal. Qual é o melhor remédio anti-inflamatório? É o jejum. Como eu sei que eu não tenho condições de fazer um jejum prolongado, eu costumo fazer jejum com regularidade. Uma vez na semana, 24 horas, ou uma vez a cada 15 dias, 24 horas, ou no final de semana prolongado, 3 dias, ou nas férias, vários dias, ou na quarentena, como eu estou fazendo agora. A quarentena começou em março. No final de março, eu fiz 3 dias de jejum nos últimos dias de março. 15 dias depois, 17, um pouco mais de 15 dias depois, eu comecei esse jejum. Eu tinha esperança de fazer um jejum de 2 semanas ou de 12 dias, mas não deu. Mas fico satisfeita de poder fazer 6 dias, né? Na verdade, foi uma semana de jejum, porque na minha última refeição, antes de jejuar, no dia anterior, né, do começo do jejum, eu comi bem pouco, 6 caquinhos e algumas castanhas, até o meio-dia. E eu fui quebrar o jejum ontem, à base de água. Com a água de coco, já era quase noite. Então deu 7 dias, né? Contando o primeiro dia que eu fiquei sem comer a partir do meio-dia. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção, né? Saí um pouco chateada, porque eu queria mesmo fazer um jejum longo. Nós ainda estamos em plena quarentena. Hoje é dia 21 de abril.
Ia ter pelo menos mais garantido aí pelo menos mais uns, 10, uns 15 dias de quarentena. Eu poderia ter prolongado, mas meu corpo não deu condições. Sem suporte, o que eu aguento sozinha é 7 dias no máximo. Muito obrigada.